Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Giro do Agro. Pessoal, aqui a gente vai falar as notícias da semana para que você fique bem antenado e não precise perder muito tempo aí vendo outras notícias na internet. Para começar, pessoal, saiu aqui uma pesquisa da Quest Genial, né, que foi divulgada na última quinta-feira, que mostra aí que o presidente Lula ainda continua ganhando em todos os cenários para a próxima eleição 2026. Espera lá, vamos explicar essa pesquisa aqui, quantas pessoas foram ouvidas certinho. Nos cenários de primeiro turno, de acordo com a pesquisa, o Lula aparece sempre na liderança. Mesmo contra Jair Bolsonaro, que hoje ainda está inelegível, né? Lula teria ali 32% das intenções de voto contra 24% do Bolsonaro. Contra Michele Bolsonaro, a vantagem é de 33-18. Já contra o Tarcísio, né, governador do estado de São Paulo, Lula chega a 35 contra 17. Nessa hipótese de segundo turno, de acordo com a pesquisa Genial, o Lula venceria o Tarcísio por 8 pontos percentuais, contra o Bolsonaro por 13 pontos percentuais, contra Michele Bolsonaro por 15 pontos percentuais. E essa pesquisa ela também mostrou que 76% dos brasileiros acreditam que Bolsonaro não deve disputar em 2026 e que deveria apoiar outro nome da direita. Sobre Lula, 40% da pesquisa defende aí que ele tente a reeleição. Esse levantamento da Quest ouviu 2.004 pessoas entre 12 e 14 de setembro, com a margem de erro de 2 pontos percentuais para cima e para baixo, né? Para alguns analistas, a leitura é clara, né? Que o Lula mantém o favoritismo, enquanto a direita segue sem uma representatividade de um candidato único para unir votos, né? E esse cenário preocupa o agro como um todo, pois somente com a saída de Lula na presidência será possível aumentar esse diálogo ali com Donald Trump, isso de acordo com alguns analistas do agro. E antes que a gente venha discutir aqui nos comentários, lembra sempre que isso é uma das pesquisas que foi feita pela Quest Genial e ouviu somente 2.000 pessoas. 2.000 pessoas às vezes não retrata muito bem o todo do Brasil. Então deixe aí os seus comentários se você acha que a pesquisa Quest Genial faz sentido, se você discorda, concorda ou se você vê outros números aí. E já falando em Donald Trump, um dos setores mais afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos é justamente a indústria de madeira processada aqui no Brasil. E eu vou trazer alguns números aqui para você. Desde julho, as tarifas adicionais provocaram mais de 4.000 demissões, 4.000 pessoas que perderam o emprego por causa disso. Outros 5.500 trabalhadores foram colocados em férias coletivas, né? E mais 1.100 em layoff. São basicamente uma pré-demissão. Antes de demitir, coloca aquelas férias coletivas para ver se volta, né, e consegue manter os funcionários. Então você vê aí que se somar todos esses números, a gente tem mais aí de 12.000 pessoas afetadas, né? E segundo a ABINCE, né, que é a Associação da Indústria, os Estados Unidos são o principal destino da madeira brasileira, que hoje responde por mais 50% das exportações. Ou seja, a cada 2 madeiras processadas que nós enviamos para fora, uma vai para os Estados Unidos, metade. Em 2024, o setor faturou 1,6 bilhão de dólares para o Brasil só com a venda para o mercado americano. Com essas novas barreiras criadas por essa má relação entre Brasil e Estados Unidos, essa queda nas exportações já chega de 35% a 50% e a previsão ainda mais dura. Caso as tarifas sejam mantidas, mais de 4.500 empregos podem ser perdidos nos próximos 2 meses. E outro setor que está sentindo o peso das tarifas também é a piscicultura, porque com a sobretaxa de 50% sobre a tilápia, que é exportada para os Estados Unidos, as perdas podem ultrapassar até 75 milhões de reais somente no ano de 2025. Em 2024, o Brasil exportou cerca de 200 milhões em pescado para os americanos, sendo 35% dessa produção direta do estado de São Paulo. A Associação Peixe São Paulo alerta que se nada for feito, pequenos e médios produtores podem não resistir a todo esse tarifaço. Entre as propostas para compensação, tem algumas compensações fiscais e algum apoio financeiro emergencial, mas isso são medidas de curto prazo, isso não resolve o problema de exportação. Além do impacto direto na renda, há um risco de desemprego em massa e ameaça à sustentabilidade econômica do setor da piscicultura brasileira. E enquanto a gente tem tarifas e barreiras comerciais, a política climática do governo também está no radar do agro. Alguns produtores e entidades do setor alertam para o Plano Clima, que está em elaboração pelo governo federal e que deve ser apresentado agora na COP30, lá em Belém do Pará. E a preocupação é que o documento atribua até 75% das emissões de gases de efeito estufa
ao agronegócio, quando na realidade o setor responde por cerca de 25%. Segundo a Sociedade Rural Brasileira, esse desenho poderia associar injustamente a agropecuária ao desmatamento, enfraquecendo ainda mais a imagem do Brasil, incentivando barreiras ambientais contra os nossos produtos. É jogar contra o setor que paga 27% do nosso PIB. É de uma burrice tão grande que não faz sentido. Como que você pega o setor que paga as contas, que faz com que o Brasil contenha essa balança comercial, mantenha o dólar regularizado, mesmo com todo o devaneio do governo que a gente tem, como que a gente coloca a culpa do aquecimento global, da emissão de gases de efeito estufa nesse setor para deixar que os gringos lá fora olhem para o Brasil e coloquem taxas sobre os produtos que fazem com que o PIB seja pago? É de uma burrice tão grande, mas vou nem tocar nesse assunto, né? Para o agro, a prioridade deve ser valorizar práticas sustentáveis já adotadas, como recuperação de pastagens, como tudo que já é feito, as APPs, tudo que já é feito pelo agro brasileiro. O agro brasileiro, ele possui uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo. Essa é a verdade. E o que a gente está vendo ali na COP30 é nós sermos representados por pessoas que não estão falando o que é a verdade. Agora, uma outra notícia do setor é que você que é empresário do ramo de defensivos agrícolas e quer registrar um novo produto, terá que protocolar o pedido diretamente lá no MAPA, lá no Ministério da Agricultura, pelo sistema eletrônico da pasta. Isso faz parte agora dessa nova regulamentação da Lei 14.785 de 2023, que é um novo marco legal dos defensivos. É de 2023, mas só entrou em vigor agora. Na prática, o que acontece? O MAPA, agora, o Ministério da Agricultura e Pecuária, passa a ser a única porta de entrada para todos esses registros. Mas a análise ainda continua tripartite. A Anvisa avalia o impacto na saúde, o IBAMA examina os efeitos ambientais e o MAPA cuida ali da defesa agropecuária. Segundo o governo, a mudança deve trazer mais agilidade e organização. Protocolos feitos na Anvisa e no IBAMA não terão mais necessidade. Caberá somente ao MAPA coordenar toda a fila e distribuir os pedidos, numa tentativa de desatar esse nó histórico de registro de defensivo no Brasil. Isso é uma grande verdade, porque você precisa do IBAMA, você precisa da Anvisa e você precisa do MAPA. Concentra tudo no MAPA e o MAPA corre atrás disso. Então faz sentido. Tomara que o MAPA tenha a capacidade aí de fazer com que essa agilidade para a gente regularizar novos defensivos venha com muita celeridade e não atrapalhe mais o produtor rural. Mas hoje, você vê pelo clima aqui, né, Lucas? Hoje o clima é maravilhoso, né? Pesquisa genial, vamos lá. Mas enfim, a gente tem notícia boa também, Lula, porque nem só de notícia ruim vive o homem, né? O grupo SADA, né, SADA, anunciou um investimento de 1,1 bilhão de reais em 2 usinas de etanol de milho, uma em Jaíba, Minas Gerais, e outra aqui em Montes Claros de Goiás, perto aqui de Goiânia e quase perto do Mato Grosso, que é onde tem uma cidade chamada Canarana, que é a melhor cidade para se morar aqui no Brasil. A unidade de Montes Claros, ela já tem 30% das obras concluídas, já está em andamento. A previsão é que ela já entre em operação no segundo semestre de 2026. Já a usina de Jaíba, em Minas Gerais, deve começar a funcionar em 2027. O objetivo, é claro, é diversificar a matriz energética, reduzir a dependência de cana e manter a produção de etanol durante todo o ano, mesmo durante a entre-safra. Segundo a União Nacional do Etanol de Milho, a produção deve alcançar aí 15 bilhões de litros por ano até 2032. E aqui a gente tem uma questão. Lembra sempre que aqui a gente faz hedge, a gente trava o preço do milho, da soja, do boi, do café. E aí quando você olha para essa notícia, é claro que você pensa, porra, a demanda de milho tá grande. Vai ter usina de etanol de milho, você tem aí o B15, né, que saiu a nova legislação, você vai precisar de milho, então logo o preço do milho vai subir. Só que quando todo mundo pensa igual, todo mundo segura milho. Se todo mundo segura milho, o que vai acontecer? Você tem uma oferta muito grande. Então você tem uma pressão de dois lados no preço do milho. Você tem uma demanda claramente aumentando, você tem uma oferta também aumentando. E aqui a gente pode ter um problema, que é ninguém sabe o preço do milho. Quem fala que vai subir tem motivos para isso, mas quem fala que vai cair também tem motivos para isso. Como que você aí, produtor, se posiciona nisso? Fazendo conta. Procure a VP Capital, procure uma assessoria agrofinanceira para cuidar disso, porque às vezes você está perdendo dinheiro. Às vezes você está estocando esse milho, não está levando em consideração a quebra técnica, né, de deixar esse milho parado, não está levando em consideração a perda financeira, porque se você vender esse milho, você poderia colocar ali na Selic que está rendendo a 15% ao ano, um CDI a 14,90%. Você não está levando em consideração também esse período de carregar o milho. Às vezes faz mais sentido matematicamente, e aí é o caso a caso, carregar esse milho na bolsa,
que é carregar um milho na bolsa? É uma estratégia de hedge, onde você compra uma call para frente, ou seja, se posiciona no mercado caso suba, você ganha dinheiro no mercado financeiro e vende o milho no físico. Essa é a solução? Não, depende caso a caso. Tem que pegar o seu custo, pegar o preço da sua região, de acordo com o diferencial de base, e fazer conta. Mas quem faz conta evita perder dinheiro. Então, se você quiser saber mais de hedge, procura aqui a UVP Agro, a UVP Capital, que nós cuidamos disso. Ou, não quero fazer com a UVP Agro, procure alguém, mas resolva isso matematicamente. Não existe mais espaço para amadorismo. E vamos para outra notícia boa, pelo menos, né? Os dados do IBGE aí que mostraram que o agro está mais forte que nunca. Ponto. Tem recorde para todo lado, tanto de produção de leite por vaca, em galinheiros, ou seja, a gente tem muito frango, muito suíno e também muito peixe. Pelo menos, esses não são números financeiros, são números principalmente de produção. E alguns números aí que o IBGE trouxe. No ano passado, o leite bateu o recorde com 35,7 bilhões de litros produzidos. Isso é um aumento de 1,4% em relação ao ano passado. E tudo isso gera 87,5 bilhões de reais em valor. Em valor, o leite aumentou 9,4% em comparação ao ano passado, ou seja, nós ganhamos quase 10% a mais em leite esse ano. O pulo do gato está na eficiência, né? A gente está falando do registro do IBGE de 15,1 milhões de vacas ordenhadas, ou seja, menos 2,8%. Vamos lá. Deixa eu pegar esses números. A gente teve um decréscimo, a gente diminuiu a quantidade de vacas ordenhadas em quase 3% e aumentou o valor do leite em 10%, só que mesmo com esses 3% a menos de vacas ordenhadas, nós tivemos 1,4% a mais de litros de leite. Isso é claramente um número de efetiva produção, ou seja, a gente aumentou a produtividade. Diminuiu 3% de vaca, aumentou 1,4% de leite. É menos vacas e mais leite. Maravilha. E com a melhor exportação e melhor preço, a gente teve aí 10% a mais, 9,4% a mais de retorno financeiro sobre isso. Já nas aves e nos suínos, o IBGE cravou recorde atrás de recorde. Os galináceos, né, essa família de galinhas, chegaram a 1,6 bilhão, isso é um aumento de 1,7%. E as galinhas especificamente, né, que fazem parte dos galináceos, é 277 milhões, isso é um aumento de 7%. Todas essas galinhas renderam 5,4 bilhões de dúzias de ovos, não é 5,4 bilhões de ovos, é de dúzias de ovos. Isso é um aumento de quase 9% a mais na produção de ovos em comparação ao ano passado, ou seja, nós estamos produzindo muito mais do que o ano passado. Já quando a gente vai para os suínos, a gente tem aí 43,7 milhões de porcos. Isso significa que a cada 5 brasileiros tem um porco aqui no Brasil. E a piscicultura também cresceu 10,3%. A gente está falando de 724 mil toneladas, faturamento 7,7 bilhões de reais. Isso é um aumento de 15% em comparação ao ano passado. Vocês estão entendendo que nenhum tipo de setor cresce tanto assim quanto o agro? A gente está falando de um aumento de um ano para o outro de 15%, 12%, 8%, 9% na produção. Me fala um tipo de indústria que está fazendo isso. Me diz um tipo de setor da nossa economia que cresce 10% de um ano para o outro assim. Nosso PIB cresce 2%, 3%, o agro está crescendo 9% em produção, 8%, 15%. Ó, a gente olha para camarão, 15%. Quando a gente olha para melacocultura, que é ostra, vieira, mexilhões, está falando de 21% de aumento, 9,56 mil toneladas. Então tudo isso só mostra a força do agro. A gente começa com notícia ruim, mas termina com notícia boa. E se você chegou até o final aqui, primeiramente, obrigado por ter acompanhado o conteúdo do nosso canal. Se inscreve, tem um botão de se inscrever aqui, que você fica atento a todas as notícias da semana, além de podcast com pessoal específico aqui do setor e vários outros conteúdos. E se você deixar o curtir aqui, significa que você gostou do que eu falei, né? Se você não deixou o curtir, também significa que você não gostou, mas deixa o curtir também, porque com curtir faz com que esse vídeo chegue para mais gente, entendeu? Então curta aí o vídeo, isso dá um trabalho pra caramba ir atrás dessas informações e trazer aqui para vocês. Um abraço, até o próximo vídeo aí, pessoal!